Sejam muito bem-vindos ao Reino em Movimento. Esse podcast foi idealizado pela editora Grace em parceria com o Brazilian Times. É um podcast direcionado a pessoas brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos com uma vida de superação, pessoas que têm uma história relevante. E hoje nós temos a honra de receber aqui nos estúdios uma grande mulher que eu tive o prazer de conhecê-la aí em minha caminhada, a Adriane Teixeira e Keila Borges. Essas duas mulheres são incríveis e vocês são muito bem-vindas ao Reino em Movimento. Obrigada. Uau. Muito obrigada. Obrigada. É um prazer, uma honra enorme estar aqui, né? Todas lindas, maravilosas, combinando aqui, né? A paleta Parece que a gente até combinou, né? Muita coincidência, gente. Estou muito feliz por estar aqui hoje. Muito obrigada, Maria José. Obrigada mesmo por esse privilégio. Para mim é um privilégio. Imagina, a honra é minha, a honra é do BT. Olha, vamos começar pela Adriana. A Adriana, ela é brasileira, natural do interior de São Paulo, Taquarituba. Adriane construiu uma trajetória de quase 20 anos dedicada à saúde, bem-estar e transformação da mulher. Olha, ela que trabalha muito com a autoestima. Ela acredita que a beleza da mulher não inicia no toque da pele, mas no toque da alma. Uau! Ela é certificada nos Estados Unidos, especialista em pós-operatórios de cirurgias plásticas, tratamentos corporais e faciais, depilação a laser, protocolos de emagrecimento e qualidade de vida. E ao longo da carreira de Adriana, ela buscou aperfeiçoamento constante, incluindo certificações internacionais em anatomia e em práticas avançadas em estética avançada, tornando-se referência no tratamento de intercorrências estéticas e na reabilitação pós-cirúrgica e procedimentos estéticos. Inclusive, ela cuidou de mim no meu pré-operatório, quando eu fiz uma reposição do meu joelho, né? E fiz uma prótese. E ela cuidou do pré-operatório. Eu não sei se eu posso dizer o que é que você fez. Sim, nós começamos com a drenagem, né? Que é extremamente importante, preparar o corpo para qualquer tipo de cirurgia, né? Não necessariamente precisa ser uma cirurgia estética. Então, o que aconteceu? O tratamento que ela aplicou em mim, que depois ela vai falar dessa aplicação, que eu não sei se ela quer falar isso aqui, mas é um tratamento que está super em alta e que ajudou muito na cicatrização. Eu que fiz uma prótese de joelho, que é algo bem sério, que eu tenho pessoas da minha família que fizeram e foi muito demorada a recuperação. Meninas, acreditem se quiser. Eu saí da reabilitação com 15 dias, com 17 dias eu estava em um palanque, em um baile de gala, e eu comprei o andador, ele estava na caixa até essa semana, quando eu emprestei para alguém que precisou. Nem usei andador depois dos 15 dias. Sim. Porque a recuperação foi assim, encantadora. Ok, tendo dito isso, nós queremos falar um pouquinho da Keila Borges. Nós conversamos um pouco nos bastidores, né, Keila? Estou assim, impressionada com a sua história, com a sua superação, né? Ela, uma menina que casou muito cedo, foi morar na fazenda, teve 2 filhos, teve uma vida assim que dá pra gente fazer um podcast a respeito. Impressionante como ela conseguiu sair daquele lugar onde ela era apenas digamos, posso falar?
um fantoche, né? Alguém que era dirigida. Pensa numa sequoia. Quem conhece uma sequoia? É uma verdadeira sequoia da Califórnia, porém, nas mãos do Projeto Bonsai, se tornou uma peça ornamental. Isso foi o que aconteceu com ela. Quem não conhece, pesquise. Sequoia e Projeto Bonsai. Alguém forte, gigante, capaz de comportar pássaros, todas as aves do céu debaixo da sua sombra, e de repente passa a ser uma plantinha ornamental dirigida por mão de alguém. Mas aprove Deus que ela, com seu princípio cristão, que ela já conhecia Deus, já sabia muito bem, né, Keila, quem é Deus na sua vida, e Deus deu para ela discernimento para sair daquele controle. Exatamente. E aí ela foi para a cidade, foi fazer concurso, foi ser segurança, era segurança de banco, gente. Imagina essa mulher aí toda com a arma na cintura, vigiando assim, segurança armada. Uau! As pessoas mais próximas hoje de mim não conseguem me ver assim, mas sim, eu não tenho fotos para comprovar isso, porque na empresa que eu trabalhava não permitia. Então eu sempre fui uma pessoa assim que obedecer às regras, né, que me empunhava. Então eu não tenho fotos, mas eu tenho de uniforme e tudo. Isso é maravilhoso. E aí, o que acontece? Depois disso, ela veio para os Estados Unidos, onde está correndo atrás dos seus sonhos. Ela é micropigmentadora. Olha aí no meu store do mariajosé.escritora e surpreenda com o trabalho maravilhoso que ela fez em mim, se isso aqui não servir. Gente, eu não estou podendo passar nada, porque ela fez um procedimento há 3 dias e ela está vigiando para eu não usar nada, nenhum brilho, nada. Somente a cicatrizante que eu passei pra você. Então, o que acontece? A cor desaparece e depois, com 1 semana, 10 dias, ela floresce. Mas vocês verão aí nos meus stories do mariajosé.escritor e também no mariajosé.biz. Vocês vão ver ali o trabalho maravilhoso que ela fez, gente. É incrível. Então, Adriana, quando você veio aqui para os Estados Unidos, eu sei da sua trajetória aqui, teve vários reconhecimentos, tem vários troféus lá na sua clínica, que eu já vi vários troféus, tem uma pilha assim de certificados, né, de graduações na área da estética. Mas me conta da criança, eu gosto de saber da criança. Essa criança sonhava, essa criança sempre foi fora da caixinha, como eu te conheci? Quando eu era criança, eu tinha muitos sonhos, né? Muitos sonhos, assim como a maioria das crianças, né? Eu tinha um sonho, sim, de me tornar uma pessoa. Acho que desde criança eu sempre tive essa ânsia de querer me doar e fazer algo pelas pessoas, né? E eu sempre estive em busca disso, até demorou um pouquinho para eu me encontrar nessa área da estética. E a partir desse momento que eu decidi me tornar profissional da área da estética e saúde, realmente foi aí que eu comecei a fazer diferença na vida das pessoas. Mas lá, quando eu era criança, era tudo muito sonhos que eu tinha, né? E que, graças a Deus... Eu achei interessante que ela tentou 2 graduações antes de decidir ir para a área da estética. A estética já entrou em terceira opção, né? Sim, sim. E depois ela não parou, ela foi fazer graduações e tudo. Gente, estar na mão da Adriane Teixeira é um luxo, um mimo de Deus para nossa vida. Assim como eu senti também isso nas mãos da Keila. Exatamente. Maravilhoso. Eu me sinto outra quando eu passo lá pelas massagens da Adri. Nossa, eu vou pra casa assim muito leve. Isso que é legal, é porque a gente compartilha, né? Eu cuido dela, ela cuida de mim. A gente cuida muito. É uma troca. E quando a gente fala de estética não é... quando a gente fala de estética, as pessoas entendem assim, que estética é o quê? Um procedimento, é um tratamento. Não, estética, eu costumo dizer que estética é saúde. Estética é você olhar para você, olhar no espelho e... Eu tô feliz, eu gosto do que eu estou vendo. Estética é você sentir se você... Eu estou bem, eu estou saudável, minha pele está saudável. Né? Estética, eu sempre gosto de dizer que estética é
saúde. Quando você começa a cuidar de si, da estética, você está cuidando da sua saúde. E eu acho interessante, que eu queria pontuar aqui, Dri, que eu achei muito interessante quando você teve uma cliente, né? Gente, você conversa de bastidores. A cliente chega toda insegura, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer um procedimento, eu quero levantar aqui, eu quero fazer tal, eu quero aumentar o queixo, eu quero fazer isso ou aquilo, porque eu estou muito mal. Então, o que a Adriana poderia fazer? Fazer um protocolo e pegar muito dinheiro, porque a pessoa tem dinheiro para pagar. Mas o que era o objetivo? O que está acontecendo com você? Quer conversar um pouco? Então, ela tem esse momento de conversa e ela indicou para esta mulher uma terapeuta. Você precisa tratar primeiro de dentro para fora, porque senão nada que fizermos no seu exterior irá refletir a mulher linda que você é. Então, gente, isso é muito raro, porque geralmente nós somos um número na mão dos profissionais. E com a Adriana não é assim. Primeiro, se você der espaço para ela, vocês vão conversar. Se ela ver que você não está bem psicologicamente, ela não vai te curar com uma aplicação de botox, com ácido hialurônico ou com outros procedimentos mais modernos, porque ela que sabe falar sobre isso, não sou eu. Mas ela irá começar a trabalhar no seu psicológico, claro, se você der espaço, ok? Então, ela está indicando, ela tem uma equipe, né, de terapeuta que ela indica, fala, vai lá conversar e tudo. Então, gente, é um tratamento completo. E por que você chegou a esse ponto, Dri, de reconhecer isso? Você teve alguma experiência nesse sentido antes de decidir ir para a área da estética? Sim, obviamente, antes de entrar na estética, eu sempre tive vaidade, né? Eu sempre fiquei em busca de estar bem comigo. E eu frequentava clínicas de estética no Brasil. E assim, eu nunca me sentia acolhida, né? Quantos anos você tinha quando você começou a frequentar a clínica de estética? Por incrível que pareça, eu tinha meus 20 e poucos anos. Então, o que isso significa? Porque você não estava bem com você. Não estava bem comigo, não estava bem com o meu corpo. Eu sempre estava em busca de me sentir melhor, né? E eu não me sentia acolhida. Eu ia na clínica, pagava pelo procedimento e eu ficava muito frustrada, porque eu não via resultado. Porque a estética, a pessoa, quando ela vai procurar fazer um procedimento, ela tem que entender que não é o procedimento em si que vai fazer um milagre, né? Que vai fazer acontecer, mas sim o estilo de vida. Não importa o que você vai fazer, seja até mesmo fazer uma limpeza de pele, uma massagem. Quando se trata de estética, você precisa tratar num todo. Então, a alimentação é importante. Eu nunca fui orientada em relação a isso na época que eu buscava os cuidados, né? Então, isso que me fez também querer entrar nessa área de realmente estudar e buscar ser o diferencial, né? Buscar ser diferente daquilo que eu estava procurando, que eu não estava encontrando, né? Gente, eu aqui com Adriana e Keila falando de beleza, mas eu sou obrigada a dirigir a minha palavra a vocês e dizer o seguinte: às vezes nós procuramos tratamento estético quando o nosso problema está na alma. Uma falta de perdão, tá? Uma falta de reconhecer a nossa identidade em Cristo. Então, muito antes de gastar o seu dinheiro numa clínica, procure entender o propósito de Deus para a sua vida e onde está o bloqueio. Por que as coisas não fluem? Por que as suas cutis não brilham? Porque tem algo lá dentro que está deixando você opaca. Então, aí vem o tratamento de dentro para fora, né, Dri? Primeira coisa, né? Você falou exatamente. Esse é o primeiro ponto, né? É buscar o cuidado interior. Porque as mulheres, né? Vamos falar, as mulheres, quantas mulheres aí que tem as dores, né, de não se sentir bem, de não se sentir amada e, enfim, eu falo, a mulher quando ela não está bem com ela não consegue estar bem no trabalho, no relacionamento, ela não consegue cuidar bem dos filhos. Então, assim, ela transmite isso, né? Agora, quando ela entende que ela precisa tratar de dentro para fora e
tendo a consciência que, além da estética, ela precisa cuidar da sua alimentação, praticar atividade física, tudo é um conjunto, né? É onde vem o resultado e o sucesso. A mulher se torna empoderada, linda, maravilhosa quando ela entende o processo. Então, é difícil apresentar a Adriana e falar de tudo que ela faz. Eu lembrei agora, ela também é personal trainer. Então, ela junta tudo isso e faz um protocolo pra gente. Eu tô aí, né? Na iminência de cumprir o protocolo dela. Então, Keila, quando você veio para os Estados Unidos, você já era uma micropigmentadora? Não, eu não era uma micropigmentadora. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei com o meu irmão um tempo em limpeza comercial. E depois eu trabalhei com uma mulher 3 meses de house clean, onde a mulher me batia com Swiffer, me chamava de tudo quanto a nome feio, enfim, não gostei. Aqui na América? Exatamente. Mas inocente, cheguei, enfim. Se essa mulher estiver nos ouvindo, bate um papo comigo, tá? Fico indignada com um negócio desse. Sim. E depois eu voltei comecei a trabalhar na pintura. Trabalhei 3 anos na área da pintura. E aí eu comecei a estudar. Fim de semana eu fazia micropigmentação, que era o curso. E no meio da semana eu trabalhava e durante a noite eu treinava extensão de cílios. E aí foi que eu, sabe, tentando ser uma sequoia novamente. Exatamente, tentando me reconhecer e me encontrar. Foi onde eu me encontrei, foi na área da estética, que é a micropigmentação, que eu sou apaixonada no que faço. Amo. Você faz outras coisas, outros procedimentos também, né? Parece que você faz o lash design. Sim, eu faço extensão de cílios. Ok. Sim, trabalho na área de extensão de cílios. E hoje você... E aí, isso basta para você ou você está em busca de mais aperfeiçoamento e cursos? Como que tá sendo a sua vida? Tô em busca agora de mais conhecimento na área de camuflagem, né? De cicatriz e também em processo cirúrgico, onde a restauração dos seios. Restauração dos seios, auréolas e cicatrizes. Isso é maravilhoso, né? Sim. Voltando à autoestima da mulher, né? Exatamente. Mulher que passa por procedimento cirúrgico, que reconstrói as mamas, fica sem a aurélia, né? Exatamente. E aí, então, ela faz isso. Isso é devolver, né, para a mulher aquela originalidade. Eu já vi história de mulheres que quando olham no espelho, que vê o que foi feito, elas caem no choro. Exatamente. Porque é algo incrível. Porque também tem pessoas que têm câncer e perdem os seios. Então elas colocam silicone, né, que faz, e fica sem auréola. Então a gente pode estar refazendo as auréolas. Gente, é perfeito. Isso é incrível. E eu tô em busca. Eu quero muito me aperfeiçoar nisso para poder oferecer isso para as mulheres, para elas se sentirem outra mulher. Tem gente que não consegue nem tirar a roupa e ficar bem e se olhar no espelho. Verdade. Isso é uma coisa que eu acho que, eu não sei, no Brasil aqui, eu acho que é uma situação que valeria os seguros de saúde até pagar por isso, de tão necessário que é, né? É uma questão, assim, de honra, né? Sim, muito. E também... Eu não chamaria isso de vaidade, jamais. É voltar à sua originalidade, sim. né? É questão de saúde mental também. Como que a mulher vai se olhar no espelho e se sentir bem? Porque isso é muito psicológico. Trabalha muito no seu psicológico, né? Pra você se sentir bem, chegar a olhar no espelho e falar assim, nossa, e se não tem aquilo, faz falta e te deixa pra baixo, a autoestima fica lá embaixo. Então, se você faz aquilo ali, já dá uma diferença muito grande. O autoestima é outra. Você é outra Keila, o que você vê, assim, qual foi a sua principal motivação de chegar aqui, correr atrás e superar tantos obstáculos, discriminação, né? Porque não é todas as pessoas que se sentem discriminadas aqui, não. Mas tem umas pessoas que são específicas. E eu vejo que a Keila passou por isso, em várias situações de discriminação. Ela existe, a discriminação existe. Eu nunca senti discriminada, mas eu não ignoro quem já sentiu, porque eu conheço histórias bizarras.
Então, no meio de tudo isso, o que te motivou? O que te fez olhar para frente? Falar, eu vou vencer mais essa. Então, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, foi porque no Brasil as coisas não é fácil. Então, mesmo trabalhando na área da segurança privada, o ganho ainda era pouco. E eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho de 13 anos e uma filha de 9 anos, Caleb e a Calita. Então, quando eu decidi sair do Brasil para vir para os Estados Unidos, foi pensando muito em mim, mas principalmente neles, para dar uma vida melhor para eles. E chegar aqui, passar por tantas situações, trabalhando para pessoas, eu falei, não, eu não quero trabalhar o resto da vida para as pessoas, eu quero trabalhar para mim. Eu não quero mais ficar passando por isso, porque logo quando eu cheguei aqui eu sofri muito. Acho que como muitas mulheres sofrem discriminação, como você disse, eu falei, não, eu não quero ficar passando por humilhação, eu quero trabalhar para mim, eu quero poder ter o meu momento, né, de dignidade, tipo, meu tempo só pra mim, porque tem muita gente que chega aqui, fica 20 anos e trabalha 20 anos e não consegue ter um tempo digno pra ele. Então eu falei, não, eu quero ter um tempo pra mim. Então, eu quero ganhar melhor, porque eu prometi voltar pro Brasil, eu prometi voltar pros meus filhos. Então, assim, a minha maior motivação hoje é os meus filhos. E em segundo, é tudo que eu passei já nessa vida. Eu falei, não vou voltar mais Eles atrás. são sua motivação. E a sua força, Keila? É Deus. Minha força é Deus. Se não fosse Deus, eu não sei nem o que seria de mim. Apesar de todos as peripécias que você passou na sua infância, na sua pré-adolescência, porque você casou dentro da sua adolescência, né? Você era uma adolescente quando você casou e se tornou mãe. Eu me tornei mãe com 19 anos. Ah, você já tinha saído do portal de saída da adolescência, você descobre a maternidade, né? Exatamente. E isso já tinha ali um histórico de experiência com Deus, né? Você já tinha paixão por Jesus, você já conhecia o Evangelho. Eu nasci no berço evangélico. Nasci e cresci no berço evangélico. Sempre fui cristã. E quando eu me separei, eu me afastei mais, porque eu fui praticamente chutada pela igreja, né? Que eu cresci, que eu sentia que eu era abraçada, mas quando eu me separei... Porque hoje as mulheres são muito... Até hoje, né? São muito julgadas quando tem o fim de um relacionamento. Sempre a mulher sai mais errada. E eu nunca me importei com o que as pessoas diziam. Mas eu não me sentia mais bem ali. Então, eu me afastei um pouco. Hoje eu sou cristã, porém de uma outra forma. Se eu pudesse, eu mostraria quem é hoje, em uma foto, quem eu era antes e quem eu sou hoje. Porque você pode ser uma pessoa cristã, ter Deus no seu coração, ter tudo com Deus e não precisa conviver como eu convivia. A gente vai... na verdade... Eu chamo de ignorância isso. Na verdade, Keila, teve uma época da minha vida que eu, conversando com um advogado amigo e lembrando dos bullying que eu sofri na adolescência, eu falei para ele assim, ele não era cristão não, ok? Eu falei para ele assim, então eu fico tão indignada. Tinha que processar, né, essas pessoas que fizeram a gente passar por tanto bullying, por não poder isso, não poder aquilo, porque eu não podia fazer isso ou aquilo. Não vou nem entrar muito em detalhe, não, mas é aquela questão de um regime bem tradicional, né? E arcaico, porque eu gosto do regime tradicional, ele é plausível, né? Eu amo o patriarcado porque ele nos dá valor familiar. Não sou de esquerda, sou de direita, sou conservadora, então quero deixar isso aqui bem claro. Não vamos confundir as coisas. Mas aí eu falei para ele assim, vem cá, tinha que processar, né? Olha aí, como que pode? Eu vivia assim, porque eu não podia ter um corte de cabelo moderno, porque eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Aí sabe o que ele me disse? Ele sendo uma pessoa que não era nunca tido numa igreja, ele falou assim, não, Maria José, isso não aconteceu com você, né, porque você era da igreja, não. Eu sou de uma época que nossos pais criaram nós assim.
Então, independente da igreja, é o contexto que a gente vivia, da época que a gente viveu, e o progresso chegou, as pessoas abriram mais os olhos, a gente morava na fazenda, de repente fomos para a cidade pequena, da cidade pequena, quando eu já saí da adolescência, já fui para a capital. Então, a gente avançou. Aí a gente olha, como a gente viveu num ambiente cristão, a gente pensa que tudo que nós vivemos foi porque a religião impôs. Não, é a cultura que impôs. Porque quando o evangelho chegou na minha casa, eu era criancinha, eu tinha 6 anos de idade, eu tinha irmãs aí de 25, talvez até chegando aos 30 anos, e elas nunca haviam parado a ponta do cabelo, elas nunca haviam usado um batom, um esmalte, nada. E usava roupas abaixo do joelho e tinha que ter manga. O meu pai as criou desta forma. Então, às vezes, nós cobramos muito isso do sistema religioso e esquecemos que essa era a cultura também lá fora. Exatamente. Entendeu? E eu achei muito interessante a colocação dele. E desde então eu parei de culpar o sistema religioso. É a época que eu vivi que era desse jeito também. Só que eles começaram a colocar em nome de Deus, mas eles receberam isso, eles sabiam isso, porque antigamente as lideranças não estudavam para serem líderes. Eles eram vocacionados e aprendiam ali na Bíblia, manuseavam bem a palavra de Deus, mas não tinham um conhecimento psicológico, né, sociológico. Então, eu acho que é isso aí. E hoje eu vejo a igreja como um paradigma, né? Assim, imagina, se é difícil com ela, sem ela, nós estaríamos no caos, né? Exatamente. Imagina se não tivesse essa base Eu falo cristã. sim, não. Eu sou muito, muito grata aos ensinamentos que eu aprendi quando eu era criança e o que os meus pais me ensinou. Eu sempre levo comigo muito. Vamos supor 80%, porque os outros 20% eu deixei pra lá porque não me compensava. Eu sempre vou carregar pra mim e comigo hoje, depois de muito que eu passei, eu aprendi isso, que o que vai me agregar muito, mas o que não vai me agregar, eu não vou carregar. Não vou, pra que eu vou carregar um fardo? Pra quê, né? Pra que eu vou carregar um fardo que não vai me agregar em nada? Não tem porquê. Não tem. Então, eu Isso falo é assim... questão de inteligência emocional. Exatamente, isso foi depois de apanhar muito na vida. Então, assim, eu comecei a tirar fardos. Eu carregava a família, eu carregava todo mundo. Eu ajudava todo mundo e, às vezes, ninguém... Isso não é nem questão de drama. E quando você precisa, ninguém tá ali por você. Então, você tem que fazer assim. Você tem que ser, sim, uma boa pessoa. Mas também não precisa carregar o fardo dos outros. E... sobre ensinamentos, eu falo que eu vivia um relacionamento onde que não era nem culpa da religião totalmente, sabe? Era questão de ignorância mesmo e do relacionamento abusivo que eu vivia. Eu falo que hoje eu sou exemplo para muitas mulheres mesmo. Então, assim, se uma cliente deita na minha maca e começa a falar, eu já sei até por onde começar a ajudar ela. Tá vendo? Sabe? Tudo tem um propósito. Exatamente. Né? Tudo que eu passei na minha vida, tudo, até mesmo aqui nos Estados Unidos, hoje tudo não é fácil. Mas você, quando tem Deus na vida, Deus, ele te fortalece muito e te cura em cima daquilo ali. Porque tudo que eu passei hoje me fortaleceu demais. Por ser a pessoa que eu sou hoje, eu sou muito grata a Deus por ter passado. Então, hoje eu olho assim... pro meu relacionamento, fala muito obrigado. Você me ensinou muito que eu não devo aceitar qualquer coisa na minha vida. Eu não vou aceitar. Não pode contentar com pouco, né? E olhando para vocês aí, eu quero dizer o seguinte: vocês vivem um relacionamento abusivo, vocês teve esses problemas e está vivendo com um narcisista, até em nome da fé, tolerando abusos, agressões. Ei, acorda para a vida. Deus tem um propósito para vocês. E esta é a palavra do podcast Reina em Movimento. Cresça e busque a sua própria identidade e se posicione. E nós iremos parar por aqui, porque o tempo não nos perdoa. Nós iremos ter outro nível.